Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adailton Senna e você está no Bolorento Futebol Clube Notícias do Vasco. Hoje, quarta-feira, dia 12 de julho, vamos repassar aqui o que de mais importante aconteceu no dia do nosso clube. Então, se você ainda não é inscrito, se você está chegando agora no canal, vai ali no botão de se inscrever, dá essa moral pro velhinho, porque você se inscrevendo, você faz com que o nosso canal tenha mais relevância, cresça e é mais uma voz vascaína falando no YouTube para poder fazer levantar cada vez mais a torcida do Vascão. Então, se você está chegando agora, quer dar essa moral, vai lá e se inscreve no canal, beleza? Então, falando do que aconteceu no dia, logo pela manhã, por volta de 9h30, Ramon Dias, acompanhado do seu filho Emiliano Dias, chegaram no aeroporto do Galeão, chegaram animados, já com a bandeira do Vasco na mão. Foi recepcionado por alguns torcedores, por alguns jornalistas. Um torcedor, inclusive, roubou a cena porque estava com cartaz lá fazendo uma série de pedidos de jogadores para o Ramon, além, obviamente, de um protesto contra Paulo Brax, contra Luiz Melo e Abel Braga. Mas o que mais chamou a atenção foi a relação de jogadores, a maioria deles que já jogou com Ramon Dias no Al Hilal. Então estava lá uma série de jogadores que o torcedor estava pedindo para que o Ramon fizesse contato, para que o Ramon trouxesse, mas o Ramon de alguma maneira já está trabalhando antes mesmo de pisar em solo nacional. Ele já tinha dado o ok para o Vasco dar continuidade na contratação do Lucas Prato, então ele já deu o aval e o Vasco começou as tratativas aí, já foi confirmado pelo empresário do jogador que o Vasco já fez uma proposta, que faltava alguns ajustes para que o negócio fosse concretizado. Então o Vasco já fez, o São Lourenço também estava de olho nesse jogador, mas parece que não chegou a um acordo financeiro, parece que a proposta do Vasco financeiramente é mais interessante. Então tem um aval agora do Ramon Dias e o Vasco vai dar sequência aí para ver se consegue trazer o Lucas Prato. Então o Ramon já começando a trabalhar, ele e o seu filho Emiliano, o Emiliano que é parte importantíssima nesse processo. O Emiliano é o cara que é o cara das novidades, é o cara da tática, é o cara que se aprofunda no que tem de mais moderno em relação ao futebol. E um outro cara que é a peça-chave nessa comissão técnica que vai chegar nesta quinta-feira é o Diego Pereira, que é o preparador físico. O Diego já teve passagem pelo Vasco, pelo Flamengo, pelo próprio Al Hilal. Ele faz parte da comissão técnica do Ramon Dias, que além do Diego está trazendo também um analista de desempenho e um outro auxiliar. Mas o Diego Pereira é o cara que é importantíssimo nesse processo, porque ele é o preparador físico e ele que vai deixar esse time do Vasco voando, não tenham a menor dúvida disso. Então, chegou já trabalhando, o nosso querido Ramon Dias já foi direto para o CT para se enturmar, para ser apresentado aos jogadores, para começar realmente a arregaçar as mangas. A gente tem pela frente aí 11 dias antes do próximo encontro contra o Atlético Paranaense, então ele vai ter tempo de sobra para conhecer o elenco, para colocar suas ideias em práticas e para tentar montar um plano de jogo para que o Vasco saia dessa situação. Então já chegou, já foi para o Marci Barbosa, já foi trabalhar. A apresentação oficial dele deve ser apenas na semana que vem. Amanhã, quinta-feira, vai ter a apresentação do Medel por volta de 1h da tarde. Inicialmente falou-se que ele seria apresentado na sexta, mas depois foi desmentido e foi confirmado para a semana que vem a apresentação, a entrevista coletiva do Ramon Dias. Então, com a chegada do Ramon Dias, agora vamos acelerar o processo de contratação. Com isso, provavelmente a gente vai estar requentando alguns nomes, que é exemplo do Lanzini, que já foi jogador do Ramon Dias no River Plate. Então as chances agora de repente o Vasco voltar à carga, fazer uma proposta, ter o convencimento por parte do Ramon é muito importante. Então pode ser que saia alguma coisa, que a coisa evolua. Outro nome que surgiu hoje é que o Vasco voltou à tona em relação ao Franco Fagundes, que é o jogador uruguaio, companheiro lá do Pumita, do Nacional do Uruguai, que é um camisa 10. O Vasco vai aproveitar agora que ele está em baixa, porque deu uma baixada de bola, ninguém conseguiu contratar o Fagundo, o Franco Fagundes, então deu uma segurada e o Vasco talvez vá fazer uma proposta por empréstimo com um passe fixado para de repente estar comprando ele em definitivo
cumprindo algumas metas, cumprindo de repente a permanência do Vasco. Então é um jogador que o Vasco vai voltar à carga, que pode ser muito importante, muito interessante nessa vinda do Ramon. Provavelmente tem outros jogadores que o Ramon fez o pedido, como a coisa é muito tratada ali a sete chaves, para que não vaze pela imprensa, mas já sabemos que a princípio tanto o Lanzini, que já casou, já foi para a lua de mel, já voltou, já está disponível. Parece que o Bahia passa a ser nesse momento um dos clubes interessados também na contratação do Lanzini, então possa ser um concorrente do Vasco nessa contratação, nessa tentativa, mas precisamos saber como é que o Lanzini vai estar, né? Afinal de contas o Lanzini saiu do West Ham, a camisa 10 foi dada ao Lucas Paquetá e vamos ver como é que ele vai estar aí fisicamente. Já está treinando, tem algumas imagens dele ontem treinando, ou seja, já está começando a se colocar em forma e vamos ver se o Vasco consegue aí fazer realmente que o Lanzini venha e quem sabe até mesmo o Franco Fagundes. Além disso, o Vasco ainda procura mais um zagueiro, o Vasco procura um lateral, se fechar com o Lucas Prato, vai fazer uma sombra aí para o Pedro Raul, ou quem sabe até ser titular desse Vasco. O importante é que a gente precisa correr para que esses jogadores aproveitem esse período aí de uma pré-temporada, né, uma mini pré-temporada, já que o Vasco vai estar sem jogos nos próximos 11 dias, seria muito importante que esses jogadores já chegassem, já se enturmassem, já de alguma forma fossem integrados ao elenco, para que a gente possa realmente, no dia 23, contra o Atlético Paranaense, ter força total. Enquanto isso, vamos aguardar, as expectativas são grandes, a torcida do Vasco está um pouco mais aliviada, de certa forma, aquela angústia que 20 dias na tentativa de um treinador, o nome do Ramon Dias acabou agradando, muita expectativa em relação ao Medel, que já está treinando, você vai ver aí algumas imagens dele hoje treinando lá no CT Moacir Barbosa, então ele já está treinando com o grupo, daqui a pouco a gente vai estar com ele nos trinques, nos cascos, pronto para um encontro contra o Atlético Paranaense. Espero que a gente realmente acerte aquele meio de campo, que a gente consiga ter um pouco mais de consistência na defesa. E é isso. Hoje foram essas novidades, essa tentativa aí do Lucas Prato, a requentada nas negociações com os jogadores que o Vasco já tentou lá atrás e a chegada empolgante aí do Ramon Dias, que deixou a torcida um pouco mais otimista, um pouco mais esperançosa de que o Vasco consiga aí, que é árduo ter que ganhar 12 partidas das 24 que ainda faltam para o término do campeonato. Então, eram essas as notícias de hoje. Espero que você se inscreva no canal, compartilhe, comente e voltamos amanhã com mais notícias do Vascão. Valeu pela audiência, muito obrigado pela paciência e... Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão, sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.